As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas ao painel da Comissão de Direitos Autorais e da Personalidade, aqui no nosso encontro científico da BPI. Nós hoje, estamos aqui eu e meus companheiros, coordenadores Camila e Pedro Campos, e hoje nós vamos conversar com Eduardo Magrani sobre o tema do momento, eu diria, inteligência artificial, né? Futuro do direito autoral e a utilização da inteligência artificial. Enfim, acho que eu não preciso falar aqui sobre a importância e relevância do tema, né? Tanto no Brasil como no mundo. Enfim, questões regulatórias, a gente tem o nosso PL tramitando no Congresso Nacional. Aqui na BPI estamos fazendo um estudo bem interessante sobre o tema, inclusive nós aqui da Comissão de Direitos Autorais e da Personalidade com a Comissão de Inteligência Artificial. Então, enfim, acho que é isso, só para dar bom dia para todos. Vou passar também para o Pedro e para a Camila darem bom dia e depois apresentarem o Eduardo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro. Obrigado aí. É meu primeiro evento aqui, né, como coordenador junto com o Pedro e com a Camila, e é meio simbólico para mim, porque o Magrani foi meu primeiro professor de propriedade intelectual. Foi ele que me apresentou propriedade intelectual na FGV, quando eu estava na graduação. E hoje, de novo, tendo esse começo aí junto com você, Magrani. Então, eu tô muito feliz por esse momento. E, com certeza, eu diria nem que é o futuro da direitos autorais, né? O presente do direitos autorais. Então, vou passar a bola de novo aí para Camila, para a gente dar seguimento e só agradecer aí a presença de todo mundo, a oportunidade. Bom dia. Nossa, que momento histórico mesmo, né? Que bom, Pedro. Que bom que está sendo com o Eduardo. O Eduardo é uma figura aqui super querida no meio da PI. Para mim, super, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, mas deixa eu apresentar aqui então o Eduardo para a gente poder começar. O Eduardo Magrani, ele é affiliate da Harvard e ele é sócio do CCA Law Firm.
O currículo dele é muito maior que isso, ele foi super sucinto e resumiu bastante, mas o Eduardo, para quem não sabe, ele já escreveu muitos livros sobre direito, sobre inteligência artificial e as suas interfaces com o direito. Ele tem, se não me engano, pós-doutorado ou doutorado nisso, não é, Eduardo? Me confirma se eu estiver errado ou certa. Então, acho que ele é uma pessoa assim, super importante para estar aqui com a gente hoje, discutindo e trazendo toda a visão dele. O Eduardo está hoje em Portugal, então ele tem uma visão muito macro, assim, como que na Europa está sendo também tratado esse tema, como está sendo discutido. E aí, passando a bola para o Eduardo e para ele se apresentar, fazer a introdução dele, etc., eu queria já fazer uma provocação inicial, Eduardo, pedir para você trazer um pouco para a gente, assim, qual a contextualização que você entende da IA dentro desse novo cenário que está sendo apresentado, uma visão mais macro mesmo, e o que está sendo repercutido aí para vocês aí fora. Maravilha. Gente, na verdade, a honra é toda minha. Queria agradecer, em primeiro lugar, à BPI pela honra desse convite, e especialmente aos três aqui, a Camila, Pedro Campos, ao Pedro Tavares, pela honra de estar com vocês aqui falando sobre um tema tão importante, né? Falando um pouquinho sobre mim, atualmente eu sou consultor sênior aqui na CCA Law Firm, é um dos escritórios mais consagrados em Portugal, com mais de 75 anos de existência, muito focado na área de inovação, tecnologia. Então, aqui a CCA atende desde grandes big techs a pequenas startups, e hoje ambos os mundos, seja no micro, seja no macro, estão sendo tocados pelo tema da inteligência artificial, inclusive nas suas interfaces com propriedade intelectual. Como a Camila falou, sou afiliado à Universidade de Harvard também, no Berkman Klein Center. Fui presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados, professor da FGV e outras instituições, inclusive aqui em Portugal, professor da Católica e da Nova também, dentre outros possíveis chapéus, né? Já que é uma área que está em ebulição e a ideia é justamente contribuir, né? Cada vez mais. E nessa ideia de contribuição, aproveitando aqui esse momento simbólico, é interessante observar como vários especialistas em PI foram migrando para a área de inteligência artificial, né? Eu comecei a minha trajetória como professor, pesquisador, advogado em propriedade intelectual, inclusive tive a honra de ter sido professor do Pedro, e cada vez mais fui migrando para a área de tecnologia e tive o prazer também, nessa minha parte advocatícia, de trabalhar como sócio da Mareste junto com a Camila, nessas interfaces também entre direito e tecnologia. Hoje não tem área que vai se ver livre dos impactos da inteligência artificial, que é absolutamente transversal, e agora a gente tem uma colisão entre dois mundos diferentes, que é um mundo rápido, novo e altamente disruptivo de uma nova inteligência, a inteligência artificial, com uma área hipertradicional, secular, que é a área da propriedade intelectual. Então, se tivesse que optar por uma fala inicial, Camila, nesse tema, eu acho que a gente tem um choque geracional aqui entre duas lógicas muito diferentes, né? Então, eu começo dizendo que nem o direito, nem as nossas instituições foram pensadas para um mundo onde robôs interagem com seres humanos, mas tão somente para um mundo em que se deve regular comportamentos e ações humanas. E agora, grande parte das dores de crescimento tecnológico que nós estamos enfrentando deve-se a isso, né? Como a gente vai preparar a humanidade para um novo capítulo em que robôs interagem de maneira cada vez mais inteligente, criativa e híbrida junto com a sociedade humana. É exatamente isso, essa visão que eu tenho também. E é engraçado porque apesar da gente não estar a gente não estava preparado, mas assim, se a gente for parar a pensar, até assim, desenho animado, filmes de ficção científica, sempre teve esse namoro, né, da gente tentar experimentar esse contato, mas eu acho que não tinha ainda uma visibilidade do que isso significava na prática, né? Quais de fato iam ser os impactos dentro dos nossos direitos. E aí, passando por vários tipos de direito, não necessariamente só o direito autoral. Vocês estão me vendo? O Eduardo congelou ou sou só eu? Ou sou eu? Acho que o Eduardo. Ah, não, voltou. 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 Mas, enfim, que bom, Eduardo. E como é que você está vendo, então, aí fora um pouco de como está sendo discutido, assim? Qual a sua perspectiva macro, assim, dentro desse cenário? Então, eu queria, na verdade, falar um pouquinho sobre o aspecto da ficção que você trouxe, porque eu acho que cria uma uniformização sobre o tema que a gente vai tratar aqui. Porque falar de inteligência artificial é falar de muitas tecnologias, né?
Então, se a gente vai tratar das interfaces da IA com a propriedade intelectual, é importante entendermos de que tipo de IA estamos falando. E você falou da ficção científica, Camila, e a IA, a ideia da IA, na verdade, não surge de um paper científico, surge da ficção científica. A primeira obra que a gente tem é uma peça teatral da República Tcheca da década de 1920, chamada Os Robôs Universais de Rossum, em que a humanidade cria máquinas que vão ficando cada vez mais inteligentes e no final querem exterminar a humanidade. É um enredo central extremamente batido, né? Qualquer filme sobre robô no Netflix tem esse mesmo enredo central, mas ele não é novo, vem desde a década de 20. E a construção acadêmica, científica da inteligência artificial só vai surgir a partir da década de 50, muitos anos depois, inclusive nessa nomenclatura de inteligência artificial que hoje gera muitos problemas. Você falou do cenário internacional. Um dos maiores problemas que os legisladores enfrentaram no novo Regulamento Geral de Inteligência Artificial na Europa foi justamente sobre o conceito, né? Nós temos uma ideia do que seja uma máquina emulando o comportamento e a inteligência humana, mas a prática disso, a implementação dessa tecnologia tem muitas nuances. Então, às vezes, prejudica muito mais do que ajuda a gente colocar toda a IA dentro de um mesmo saco. Mas a ficção científica ela tem um papel chave na direção desse desenvolvimento tecnológico. O contexto internacional, ele tem sido muito voltado, Camila, para a inovação. Então, hoje, a área de inteligência artificial, ela não está sendo liderada por juristas, legisladores, reguladores. Ela é dominada por empresas de inovação e desenvolvimento tecnológico que colocam os produtos no mercado de uma maneira muito disruptiva, porque os benefícios são muito óbvios, né? Hoje, quem interage com plataformas de IA generativa percebem de imediato os benefícios na área do direito, na área de jornalismo, na área de marketing, na área da saúde, na área de educação. É totalmente transversal. Mas, devido ao impacto que tem desses diferentes algoritmos, cada um com um nível diferente de autonomia, hoje já se existe uma resposta jurídica para tentar conter determinados danos. Essa discussão ela não é exatamente recente em várias regiões. A União Europeia já discute os impactos da inteligência artificial há vários anos. Tem muitos papers das entidades europeias, como o Parlamento Europeu, versando sobre esse tema, tentando regular, apontando para riscos, mas agora a gente entra num novo momento, em que a gente tem maduro um regulamento geral para a inteligência artificial, à semelhança do que tivemos com o GDPR, né, para regular dados pessoais. Então, isso na União Europeia. Outros países, entendendo que a inovação é um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e outras vertentes, tentam regular de outra forma. Então, os Estados Unidos não está indo na mesma toada da União Europeia, com uma lei federal, um regulamento robusto, mas sim um approach mais setorial para tentar impactar o mínimo possível a inovação, e outras regiões têm tomado outras decisões. E com relação à propriedade intelectual, alguns países estão revisando leis específicas de direito de autor, de propriedade industrial, sem ter uma resposta macro, mas tendo respostas muito específicas para a API. Então, Camila, resposta longa para começar a responder a sua pergunta. Hoje existe uma corrida geopolítica muito complexa. E muitas regiões e países têm entendido que há uma possível dicotomia entre a inovação, que eu mencionei, que é o principal carro, o principal trem em relação à inteligência artificial hoje, e a regulação. Entendem que a regulação ela é necessária, mas não pode minar de forma desproporcional a inovação. E cada país tem tentado responder a essa possível dicotomia. Eu não encaro como uma dicotomia, porque eu acho que a regulação ela pode ser inovadora, e posso dar vários exemplos disso, mas apesar de não enxergar como uma dicotomia propriamente dita, eu percebo muito bem o conflito entre a inovação e regulação aqui, e os países estão muito preocupados em como endereçar esse clash, né? Esse conflito. Não existe um modelo perfeito, cada um tentando responder à sua maneira, com desdobramentos específicos em cada região. Legal, super, super interessante, Eduardo.
Eu ia te fazer uma outra pergunta, mas eu acho que agora eu vou te fazer uma pergunta que não está no roteiro que a gente pensou. Tá vendo? A primeira disrupção no tema disruptivo. Não, porque essa questão que você levantou da dicotomia, eu acho que é muito interessante e eu concordo com você, é muito como talvez a maior parte das pessoas veem isso. É, quais são os exemplos que você disse que você pode dar de regulação inovadora? Ótimo. Pedro, o outro Pedro estudou na FGV também, né? E a FGV tem no seu DNA a inovação. Foi de uma salinha da FGV chamada Centro de Tecnologia e Sociedade, onde o Pedro já contribuiu, já colaborou, inclusive conhece muito bem, que surgiu o Marco Civil da Internet. Foi a primeira regulação no mundo para a internet. Eu fui um dos co-desenvolvedores do Marco Civil, fui uma das pessoas a ajudar a garimpar os comentários. Por que eu estou trazendo o exemplo do Marco Civil para começar a responder a sua pergunta? Porque eu estou falando dos idos, Pedro, de 2009. O Marco Civil começou a ser concebido em 2008, 2009. Naquela época, havia uma tendência muito grande argumentativa em que pessoas diziam que a internet deveria ser uma terra desregulada. Isso vinha na esteira de textos muito importantes, como a Declaração do Cyberespaço, do John Perry Barlow, que imaginava a internet como uma terra ultraliberal, e isso influenciou muita gente. Então, enquanto eu garimpava, filtrava os argumentos no Marco Civil, inclusive foi a primeira legislação a ser colocada em consulta pública online, que hoje é algo muito batido, mas o Marco Civil foi a primeira consulta pública online, havia essa dúvida. Não era óbvio que regular a internet era uma boa ideia. Mas hoje em dia, passados exatamente 10 anos da aprovação do Marco Civil, foi concebido em 2009, mas aprovado em 2014, eu, particularmente, não tenho dúvida nenhuma de que alguma regulação era necessária. Talvez vocês não tenham também nenhuma dúvida. Então, a questão não é como regular. A questão não é se deve se regular ou não. É como regular, como ter uma regulação adequada, como permitir que a internet cumprisse o seu potencial sem limitar completamente as potencialidades dessa nova esfera democrática na época, né? Hoje já se critica, inclusive, o componente democrático da internet, mas na época existia todo um entusiasmo democrático com a esfera digital. Então, o Marco Civil, ele favoreceu uma inovação online, e eu consigo te dar um exemplo disso, que foi com a salvaguarda dos provedores de conteúdo que estavam sendo processados e obrigados a fechar os seus negócios porque não tinha segurança jurídica do que eles deveriam responder ou não. Então, qualquer comentário, às vezes, de discriminação, de calúnia online, às vezes fazia cair um negócio inteiro. Hoje, no Uhum, Brasil, nós temos uma larga jurisprudência usando o Marco Civil da internet, e ele foi importante para potencializar, né, os usos criativos da esfera online. Eu estou falando de mais de 10 anos atrás. Hoje, Pedro, já se rediscute o Marco Civil da internet. Talvez ele deva ser ressignificado à luz dos novos riscos, inclusive dos novos riscos democráticos, de deepfake, de manipulação online e tantos outros que não estavam no radar em 2008 e 2009, mas hoje estão. Então é um debate legítimo. Mas o Marco Civil, ele foi um propulsor de inovação e criou salvaguardas para negócios inovadores na esfera digital. E hoje em dia eu consigo pensar em outros exemplos em que a regulação propicia inovação também. Todos já ouviram falar possivelmente em sandboxes. O sandbox regulatório, ele é muito importante na área financeira, e hoje diversas regulações que estão tratando do tema de inteligência artificial trazem embutida na regulação a ideia de sandboxes regulatórios. Por que isso é importante? Por que isso ajuda a inovação? Porque empresas que começam a criar o design de produtos muito disruptivos, de alto impacto, talvez, eles podem, junto com as autoridades, testar os seus produtos dentro de ambientes controlados para ver o quanto aquela regulação impactaria aquele produto, aquele serviço, quais os riscos, quais os possíveis mitigadores antes de ser colocado no mercado com a ajuda das autoridades. Então, acho que sandboxes regulatórios são um bom exemplo. Eu conheço alguns colegas que têm trabalhado junto a autoridades na implementação de sandboxes. Esse é um tema que
ainda não está completamente maduro, mas já está nas regulações. Então, faz parte do trabalho da academia, da sociedade civil, das autoridades, aproveitarem essa ferramenta de inovação regulatória também, né? Então, esse é um dos exemplos que eu poderia te dar, né? Então, eu acho que a regulação não deve ser vista como esse arqui-inimigo da inovação. Ela deve ser vista como um pilar importante para a proteção de determinados direitos na sociedade, mas ela pode, em diversos casos, ajudar também a inovação. Eu estava pensando aqui, Eduardo, e Pedro e Camila, né? Quando você falava essa questão da regulação e dessa guerra geopolítica, né? E essa guerra geopolítica da inteligência artificial também é a história de direitos autorais, né? Essa guerra eterna de quem supõe que regulação de alguma maneira impacta, e impacta, obviamente, desenvolvimento de tecnologia, mas numa ideia meio catastrófica, né? De que aquilo que é regulado para de evoluir, que a história não mostra isso, né? Eu acho que muitas vezes essa percepção é uma percepção que parte de uma ideia muito errada do que é regulação também, né? Eu lembro muito daquele texto do Lessig, aquele livro do Lessig, que é meio batido, né? Do código como regulação, mas que eu acho que cada vez mais faz mais sentido também. Porque quando a gente pensa que uma regulação legal, né, uma lei qualquer do Estado vai ter um impacto tão profundo assim, a ponto de impedir um desenvolvimento tecnológico, eu acho que a gente está talvez superestimando o impacto da regulação legal e subestimando o impacto da regulação pelo mercado, da regulação pelo código e outros tipos de regulação, né? Até essa ideia também dessa visão como se a regulação fosse impedir o desenvolvimento, eu também penso muito nessa questão, nesse paralelo, como se desenvolveu a história dos direitos autorais, porque tem um incômodo aí que sempre me gerou, que sempre se fala muito nos direitos autorais como uma balança, né? Eu não gosto dessa metáfora de balança, porque na minha visualização, uma balança é uma coisa meio dual, né? Eu tenho peso de um lado e um peso do outro, como se fosse um autor e quem quer usar. E não é bem Necessariamente, né? e não é bem, não acho que seja bem uma balança, porque o Pedro Marques, por exemplo, Pedro Marques Nunes Barbosa, fala dessa natureza poliédrica, né? Que direitos autorais, propriedade intelectual, impacta muitos diferentes grupos de interesses, não só dois, como se fosse uma balança linear, né? E eu acho que toda essa discussão meio catastrófica também meio maniqueísta, né? Essa ideia de que dando poder às coisas que elas não têm e também criando uma dualidade que não existe propriamente. Eu não sei se você concorda com isso. Sim, e você citou vários amigos queridos aqui, eu acho que podemos explorar um pouco mais o que você mencionou. Para começar, a figura do Lawrence Lessig, que é importantíssima, eu acho, nessa discussão, porque o Lawrence Lessig foi um dos criadores do Creative Commons, que foi um projeto extremamente inovador, que possibilitou que os autores pudessem liberar ou pré-autorizar determinados usos patrimoniais a partir das suas obras, coisa que a legislação autoral não fazia e é muito restrita. Então, o Creative Commons é um projeto hoje conhecido globalmente. Eu tive a honra de ser um dos coordenadores do Creative Commons no Brasil durante mais de 5 anos e continuo licenciando várias obras minhas em Creative Commons, principalmente em países que têm um déficit educacional, um déficit em acesso à cultura, acesso ao conhecimento. Então, muito importante esse projeto para o Brasil também. E, Pedro, dentro da sua fala, eu acho que fica muito claro como a regulação ela tem a ver com dois fatores importantíssimos. Primeiro, com a cultura daquele país, e segundo, com a economia. A gente não pode pensar nos efeitos regulatórios sem pensar em cultura e economia. Então, isso aconteceu na regulação de propriedade intelectual, nas suas diferentes vertentes, né? Com direito de autor, com regulação de patentes, com regulação de software, e cada país respondeu diferentemente. A forma como se protege software nos Estados Unidos não é idêntica à maneira com a qual se protege software nem no Brasil, nem na Europa. Mesma coisa com inteligência artificial a partir de agora, né? Dentro dessa guerra geopolítica, a regulação vai ter que prestar contas para a cultura e para a economia. Nesse aspecto
jurídico, econômico e cultural, não podemos, Pedro, perder de vista que o Brasil se filia a uma tradição muito europeia de direito de autor continental, que não é a mesma tradição inglesa e norte-americana de copyright, muito mais calcada no direito patrimonial do que no direito moral de autor. Dizendo de outra forma, a vertente inglesa norte-americana de copyright é, é uma vertente muito menos romantizada da figura de autor, traz menos essa ideia de que o criador é aquele que recebeu o toque divino da criação vinda do seu espírito, que é coisa mais romantizada, etérea, quase que esotérica do que isso. Essa é a tradição europeia continental que inspirou o Brasil. Muitos dos problemas que eu tenho certeza que vamos discutir nessa conferência aqui hoje, nesse encontro, tem a ver também com uma visão romantizada. E por que eu estou trazendo isso, Pedro? Porque o desdobramento econômico e cultural que se tem hoje nos Estados Unidos está sendo e será muito diferente do desdobramento europeu e brasileiro, porque eles vão querer ter uma resposta muito mais patrimonial às criações de inteligência artificial, menos romantizada, menos atrelada à figura de direito moral. Inclusive, eu tenho lido vários artigos que dizem que o robô não pode ser o autor justamente porque ele não tem espírito. Vários artigos. E eu me pergunto quem é que já conseguiu comprovar a existência do espírito cientificamente, respeitadas todas as religiões. Mas no Estado laico, não é isso que está em causa, né? E não existe uma comprovação em relação ao espírito, efetivamente humano, criador, criativo, muito menos a alma, que é outra coisa que eu escuto muito em conferências. Não, o robô não pode ser autor simplesmente pelo fato de que o robô não tem alma. Então, alguém já provou cientificamente a existência da alma? Porque podemos intuir isso, podemos ter diferentes crenças, fés diferentes, mas assim, cientificamente isso não está norteando o nosso direito, muito menos no Estado laico. Então, é uma discussão muito, muito romantizada e, às vezes, construída a partir de bases pouco sólidas, sejam bases científicas, sejam bases que são demasiado antropocêntricas. Então, são limitações que eu vejo nesse debate que geram uma série de confusões, né? Então, para finalizar aqui a resposta à sua pergunta, eu acho que você foi muito central. O Lawrence Lessig trouxe toda essa esteira do desenvolvimento moderno de propriedade intelectual, impactado por novas tecnologias, criando projetos que oxigenam as limitações arcaicas que a gente tem em regulações de IPI. E hoje o próprio Lawrence Lessig já responde a alguns desafios, por exemplo, sobre obras criadas por inteligência artificial, que eu posso trazer também um pouquinho mais à frente. E só para terminar, o livro que o Pedro citou aqui é o livro Code, a versão revisada, o Code 2.0, que é muito bom, e antes dele, Lawrence Lessig fez história com um livro chamado Cultura Livre, Free Culture, que criou as bases da teoria dele. Obrigada, Eduardo. Eu acho muito interessante isso na sua fala, porque no final do dia me parece muito aquele nosso eterno, como seres humanos, eterno medo da mudança, né? Assim, do novo. Então, eu acho que, assim, na dúvida de não saber como proceder, deixa eu me agarrar aqui ao que eu já conheço, e aí o não é mais fácil, porque eu já sei qual é o terreno conhecido, e consigo, de uma forma mais confortável, de fato, defender os direitos. Já estão tudo ali, tudo certinho, né? Já está tudo regulamentado, por que não seguir essa mesma dosagem, essa mesma métrica? Então, eu vejo muito dentro dessa perspectiva. Mas eu também acho, concordo com você, que é um caminho cada vez mais sem volta, até porque as empresas estão fazendo muito investimento com isso. E aí eu acho que surge uma questão importante de reflexão, que é assim, o investimento ele traz necessariamente um desejo de você querer ter propriedade, né? E você de alguma forma poder exercer algum poder em cima do que você cria, mas ao mesmo tempo ele também cria responsabilidade, né? Então, quando você desenvolve alguma coisa, você também se torna responsável por aquilo. E às vezes a sensação que eu fico é que a gente ainda está num momento assim, quase que
hipócrita, de que a gente exige uma série de responsabilidades, mas ao mesmo tempo a gente também não está coroando e dando os louros a, de fato, a várias iniciativas que são super importantes também para o desenvolvimento como sociedade, por aí vai. Sem dúvida nenhuma que não é fácil ainda chegar em qual é o denominador comum, qual é o ponto melhor de equilíbrio, né? De onde está a dosagem correta. Mas eu sinto assim que a gente ficar também empurrando, a gente na verdade está aumentando o problema porque a poeira embaixo do tapete está ficando cada vez maior. Até porque as coisas estão se desenvolvendo muito rápido. Se a gente quiser olhar pelo retrovisor essa conversa talvez há um ano atrás, a gente estava em outro momento da uso da inteligência artificial. A discussão era outra, era muito mais embrionária, né? As pessoas ainda estavam, no modo geral, tateando muito. Hoje em dia, está na boca do povo, todo mundo conversa sobre o tema, todo mundo se sente especialista para dar alguma opinião e algum pitaco. Então, eu queria ouvir um pouco assim, o que que você sente também em relação a isso? Você acha que tem que ter, então, uma mudança legislativa nesse sentido? Até pegando agora 100% o gancho com direito autoral. No nosso lado, assim, da gente começar a poder reconhecer, por exemplo, talvez a autoria, ou será que haveria ainda um meio de caminho nesse ponto? Boa, Camila, eu acho que você foi cirúrgica nos seus comentários, né? Primeiro, existe muita hipocrisia nesse debate, né? Basta a gente ver as falas do criador da OpenAI, do ChatGPT, que falou há alguns meses, defendeu veementemente que a IA tem altíssimo impacto, e aqui ele estava falando sobre a IA generativa, né? O ChatGPT, ele representou uma mudança drástica no mercado e várias empresas, Big Techs, tiveram que responder rapidamente à colocação do ChatGPT no mercado. Mas quando surgiu, ele veio defender veementemente em várias entrevistas que a IA deveria ser regulada. Vocês conseguem ver essas notícias. E aí, quando avança a regulação do regulamento de inteligência artificial na Europa, eles dizem, não, não, peraí, mas tanto assim também não dá. Então, assim, precisamos regular urgentemente, mas desde que não afete tanto assim o negócio. Ou outro exemplo que a gente poderia dar, o Elon Musk, quando falou que deveriam parar as máquinas de desenvolvimento de IA por 6 meses, isso até ele começar a lançar as empresas dele lidando com as mesmas tecnologias. Então, eu acho que você foi cirúrgica porque a hipocrisia está colocada e, na verdade, Camila, existe uma corrida que não vai frear de desenvolvimento de inteligência artificial. Tem um livro muito bom do Kai-Fu Lee, que foi ex-diretor do Google, que se chama AI Superpowers. E o Kai-Fu Lee, não sei se alguém aqui já leu esse livro, ele vai falar quão acirrada tá essa corrida hoje, principalmente liderada por China e Estados Unidos. E o argumento dele é que o vencedor vai levar tudo. Quem criar os melhores modelos de inteligência artificial a partir de agora tende a levar muita coisa no desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, por isso, empresas e estados estão menos propensos a frear esse grande trem da inovação de IA, né? Então, tudo que se pretende como freio a essa altura, vindo da indústria, é muito provável que seja mais hipocrisia do que qualquer coisa. O que é verídico é tentar ter responsabilidade, trabalhar com boas práticas, trabalhar com compliance, isso é perfeitamente possível e várias empresas fazem isso, várias big techs seguem isso, startups, então isso é possível, o resto é hipocrisia. Mas deixando de lado a parte mais visceral da discussão sobre a hipocrisia, você trouxe um outro elemento que eu acho que vale a pena chamar atenção também, Camila, que é um elemento que permeia muito o tema da inteligência artificial, que é o medo. Permeia, na verdade, desde a ficção científica, com os robôs universais de Rossum, uma peça teatral tcheca que eu citei há pouco. A humanidade sempre teve medo de ser substituída, exterminada por uma entidade mais inteligente que nós mesmos estamos criando. O que é muito curioso, né? A humanidade está prestes a criar a sua última invenção, que pode destruir ela mesma em princípio. Certamente, segundo a inteligência, a ficção científica é o caminho provável, né? Mas o medo é um componente interessante porque existe um provérbio chinês, eu não vou ser capaz aqui de falar em chinês como é esse provérbio, mas ele traduzido significa que você viva tempos interessantes. E tempos interessantes aqui são tempos de mudança. E esse provérbio chinês, Camila, na verdade ele é uma maldição. Que você viva momentos de mudança é algo que te tira da zona de conforto.
Então, por isso é uma maldição, porque os seres humanos odeiam sair da zona de conforto, né? Gera estresse, muitas vezes. Então, a humanidade, que tem muito medo de mudança, de disrupção, de sair da zona de conforto, ela tem medo agora da inteligência artificial. Ela tem medo da criação de robôs, tem medo de algoritmos. E em relação à inteligência artificial, isso é uma coisa nova, porque esse medo não estava colocado, Camila, há tanto tempo assim, de forma tão evidente. Quando eu pergunto para os meus alunos hoje qual que é o sentimento que eles têm em relação à internet, aos algoritmos, à IA, a primeira coisa que vem foi o que você falou, medo. Só que eu acho que o medo é uma péssima chave de interpretação para o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que nós não temos que caminhar com o sentimento de medo. O Kasparov foi um dos maiores enxadristas, né, jogador de xadrez que nós já tivemos. Ele perdeu para uma inteligência artificial chamada Deep Blue. Isso nos idos de 1997. Quando ele perdeu no xadrez, ele deu um depoimento dizendo: olha, acabou o jogo de xadrez, né? Agora que a inteligência artificial está ganhando os jogadores humanos, ninguém mais vai querer jogar xadrez. E foi isso que aconteceu? Na verdade, não. Na verdade, o jogo de xadrez se massificou ainda mais e os seres humanos estão jogando xadrez melhor do que antes, graças ao auxílio da inteligência artificial, por jogar junto com a inteligência artificial, os robôs, os algoritmos, que às vezes ultrapassam a capacidade, a habilidade humana no xadrez. E anos depois, o próprio Kasparov, ele fez um TED Talk, e o título do TED Talk, que eu coloco como recomendação para quem não assistiu ainda, é: Não tenha medo das máquinas, trabalhe com elas. Então, o futuro que eu imagino, e o futuro que eu defendo como professor, como pesquisador, como advogado, não é um futuro pautado pelo medo das máquinas. É um futuro em que seres humanos vão ter que necessariamente trabalhar junto com máquinas. Como é que a gente vai fazer isso? Com estratégia. Então, todo mundo tem que fazer o dever de casa hoje, Camila, e pensar qual é a porcentagem das minhas atividades profissionais que são ou previsíveis ou repetitivas. Porque se vocês três me falarem que 90% do que vocês fazem é previsível e ou repetitivo, isso tende a ser substituído por um software. E ponto final. E ponto final. Então, nós temos que fazer esse exercício individualmente, e o Estado tem que dar o amparo para a recapacitação das pessoas no mercado de trabalho em relação a isso também. Então, não é questão de ter medo, é questão de ter estratégia. Então, os países estão se posicionando em relação a isso, e eu acho que o Brasil não vem fazendo um bom trabalho em relação à estratégia. O Brasil teve um plano nacional de inteligência artificial que não foi bem feito, na minha opinião, não caminhou bem. Está no radar revisar esse plano de inteligência artificial, vamos ver o que sai daí. Quando comparamos com planos de inteligência artificial de Singapura, da Alemanha, tem ali, Camila, um detalhamento muito grande de qual instituição vai ser responsável pelo quê, exatamente como o Estado vai endereçar o tema do reskilling, que é da recapacitação, qual vai ser o orçamento para isso. Então é muito importante não pensar na chave do medo, e sim na chave da estratégia. E aqui no último ponto em relação à sua pergunta, mudança legislativa. É necessário haver alguma mudança legislativa? A meu ver, é óbvio que sim, porque nós temos uma lei de direito autoral secular, né? Muito pautada na Convenção de Berna. Alguém lembra aí o ano da Convenção de Berna? 1886. Gente, eu sou de uma era pré-internet, em que se marcava o encontro na frente do Boticário às 3 da tarde. Não tinha nem smartphone, né? Olha o quanto a sociedade mudou nos últimos 20 anos. A gente está falando de leis de propriedade intelectual centenárias, né? Pautadas em leis em valores culturais e sociais do século XIX ou leis da década de 90. A sociedade mudou drasticamente e vai ter que responder a isso. Então, Camila, eu não só acho que é importante, como vários países já estão nessa direção, e posso dar vários exemplos disso. A Europa tem exceções para copyright em relação à prática de data mining, né? Você pegar um grande volume de dados
que estão disponíveis publicamente na internet. O Japão criou uma exceção na sua lei de direito autoral para treinamento de IA. Se for para o uso específico de treinamento de IA, os autores não podem fazer o exercício dos seus direitos patrimoniais, a não ser que o output daquela decisão automatizada seja um plágio de uma obra pregressa que não esteja em domínio público, ou outros exemplos que eu tenho certeza que todos vocês conseguem pensar. Mas olha aí, esse é um exemplo. Por que será que o Japão criou uma exceção específica para treinamento de inteligência artificial? Ora, para não perder o bonde da inovação. Porque entendem que treinamento de inteligência artificial é um dos pilares mais importantes em desenvolvimento tecnológico que nós temos nesse momento. Os países estão desesperados com a capacidade de treinar as suas inteligências artificiais e permitir que as suas empresas consagradas, né, se fala muito em champions, né, que as suas empresas, as big techs, as suas campeões de tecnologia, possam fazer um uso significativo de informações. Muitas dessas informações são protegidas por inteligência artificial. Então, o Japão, muito preocupado em não perder esse bonde, já fez logo uma exceção para treinamento de IA, mesmo para obras protegidas por direito autoral. A Europa fez exceção para data mining e está criando legislações, Camila, voltadas para a esfera digital. Tem a Copyright Directive na Europa, que tenta criar mecanismos novos de remuneração de autores, de editores. As respostas hoje já estão sendo colocadas. A questão é onde o Brasil se insere nisso. E eu acho que o Brasil ele está numa posição, ao mesmo tempo, muito privilegiada, talvez por não ser nem os Estados Unidos, nem a China, nem a União Europeia. Então, ele tem uma posição um pouco mais imparcial nesse jogo geopolítico, mas, ao mesmo tempo, ele não pode perder esse barco. Ele tem que fazer o dever de casa, pegar as melhores práticas, fazer uma pesquisa profunda sobre os efeitos desses diferentes modelos e ver o que seria melhor para a cultura brasileira, para a cultura jurídica brasileira, para a cultura social brasileira e para a cultura econômica também que o governo imagina. Achei fantástico a sua fala, Eduardo. Acho que é bem por aí mesmo. Até porque a gente realmente está vivendo, guardadas as proporções, quase que uma corrida armamentista, né? Assim, e que é isso, vai ganhar quem tiver mais bem preparado. E não é nem só ganhar, não vai ficar de fora, né? Acho que é bem por aí. Mas Camila, um ponto. um complemento em cima disso. Isso que você está falando está sendo chamado de, em vez de Cold War, de Guerra Fria, de Cold War, de código. É, Né? Porque já exatamente, se mas é percebe exatamente. que é uma guerra e está gerando efeitos muito interessantes, Camila, porque a China, na sua estratégia em relação à esfera digital, ela chegou lá atrás a proibir várias plataformas norte-americanas. Todo mundo Sim, sabe disso, né? Criando o sim, famoso The Great Firewall of China, proibindo Google, Facebook, buscadores, várias tecnologias. Isso foi muito criticado pelos Estados Unidos. Sempre foi, porque se achava que esse era um limitador desproporcional a valores fundamentais como liberdade de expressão, acesso à informação. Não era isso que a gente tinha até então como os grandes argumentos contra a censura da China a plataformas tecnológicas norte-americanas? Agora, quem viu os últimos desdobramentos dessa guerra geopolítica? O que aconteceu? Os Estados Unidos hoje pensa fortemente em banir TikTok e outras tecnologias. Então, isso significa, Camila, que existe uma guerra hoje sendo sim. travada no cenário geopolítico em relação à tecnologia. Sim, não, com certeza. E eu acho que o Brasil, a gente está realmente engatinhando perto de outros países, eu acho, mesmo a gente tendo esse PL, a gente tem muitos pontos, como o Pedro adiantou aqui, a gente está acompanhando de perto aqui na BPI, em dobradinha com a Comissão de Inteligência Artificial, e uma das coisas que a gente está avaliando é justamente isso, assim, fazer um dever de casa de ver como que estão sendo os outros países, como é que estão endereçando, e até um ponto, né, de ver se todas as indústrias, por exemplo, pensando do direito autoral, né, se todas as indústrias têm que ser tratadas da mesma forma, ou se existe diferença entre elas. Então, por exemplo, o audiovisual tem que ter o mesmo tratamento da literária, por aí vai, para a gente ver se de alguma forma
tem como a gente endereçar de uma forma mais produtiva e que todo mundo saia ganhando com isso. E aí um ponto também legal que você falou, Eduardo, que eu acho bom a gente pontuar, é que com relação à questão de boas práticas. Eu acho que no final do dia, tudo gira sempre muito em torno do usuário, né? É o usuário que decide se ele vai fazer um bom uso ou um mau uso. É claro que existem muitas vezes umas questões sistêmicas que a gente tem que ter cuidado, tem que prestar atenção, mas o usuário, a gente esquece da responsabilidade que ele tem quando ele está fazendo uso de qualquer ferramenta, na verdade. Porque a gente não pode falar que o direito autoral ele só começou a enfrentar problema a partir de introdução de IA. Porque não é, a gente já tinha plágio, já tinha outras coisas, muito antes, inclusive, de internet. Na verdade, é uma questão de como passa pelo usuário e como ele faz o uso disso. Então, eu acho que a gente também deve trazer um pouco esse tipo de endereçamento, de sair um pouco daquela posição de sociedade vítima de um tsunami tecnológico e não sabemos para onde vai parar e como é que vai ser. Acho que isso é um ponto que eu queria só complementar. Ponto importantíssimo, Camila. Primeiro que eu enxergo, na verdade, um tripé de responsabilidade. Primeiro, um tripé das próprias empresas que desenvolvem essas tecnologias, né? Nós tivemos casos emblemáticos em que a colocação precipitada de um produto com uma tecnologia de alto impacto, que é a inteligência artificial, deu muito errado e gerou danos, né? Vocês devem se lembrar do episódio do Microsoft Tay, né? Que foi um algoritmo que interagia com o usuário no Twitter e virou racista, discriminatório em menos de 24 horas, gerando dano efetivo na esfera pública conectada, né? Foi colocado de maneira precipitada, gerou um caso emblemático. Então, hoje, as empresas estão muito mais atentas a isso. Essa é uma tecnologia que se molda muito rapidamente. E, às vezes, se molda de acordo com o comportamento dos usuários naquele ecossistema, que pode ser uma rede social ou um marketplace, uma plataforma de comércio eletrônico, e é difícil segurar isso, né? Porque é difícil, às vezes, ter supervisão humana de uma tecnologia que evolui tão rápido. Então, as empresas hoje já perceberam que tem que tomar muito cuidado com a colocação no mercado de produtos com inteligência artificial. Esse é um dos pilares. De outro lado, a gente tem a responsabilidade dos estados. Como eu falei, é muito nítido para mim que alguma regulação é necessária. A questão é qual regulação? Qual a regulação adequada? Como não minar desproporcionalmente o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico? Então, o Estado hoje ele tem que estar preocupado estrategicamente com uma boa regulação. E isso ajuda os usuários também, certo? E para completar esse tripé, tem o comportamento dos próprios usuários. E às vezes a gente relega muito essa responsabilidade para as empresas e para os estados, para os governos. Você tem toda a razão. E aí, explorando então um pouco mais, dando um zoom nessa parte do tripé que é a responsabilidade dos usuários. Camila, o dano e o risco nem sempre são tão evidentes aos olhos, como nós sabemos, né? Nós que trabalhamos na parte do compliance, com proteção de dados, com direito digital, com IA, nós sabemos que muitos usuários não leem política de privacidade, não leem em termos de condições, e não deveriam? Deveriam. Então, essa parte da responsabilidade muitas vezes falta. A empresa coloca uma política, essa política ela é obrigatória por lei, então a gente tem duas partes desse tripé aqui cumpridas, agora o usuário não faz a parte dele, ele não lê as políticas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje as pessoas estão usando cada vez mais plataformas de inteligência artificial, embutindo essas tecnologias, às vezes, nos seus negócios. E, às vezes, aquele uso não está nem permitido pela política. Quando nós pegamos um cliente que quer usar uma tecnologia de IA generativa, como o ChatGPT ou uma plataforma para criação de imagens como Midjourney e tal, e no seu produto, será que a empresa parou para ler se aquele terceiro, se aquele prestador de serviço, se aquela plataforma permite isso? Por exemplo, na área da saúde. É permitido usar o assistente virtual da OpenAI na área da saúde? É fácil imaginar que isso pode ser incrível.
mas é importante olhar para essas políticas. Mas ainda sobre o usuário, você falou muito bem, Camila. Esse problema não surgiu agora, né? Surgiu antes. E eu me lembro quando a gente queria converter arquivos de PDF para Word ou de Word para PDF, e muita gente simplesmente colocava um documento sigiloso numa plataforma de Generate Free PDF, muito antes da inteligência artificial, para uma plataforma que não sabe se está nos Estados Unidos, na Rússia, na China, quer simplesmente fazer uma conversão rápida e barata daquele conteúdo, e lá se vai uma informação sigilosa, e lá se vai o contrato com o cliente nem sabe, e está em diversas plataformas. Não é verdade isso? Nós vemos o tempo todo isso, tentamos alertar as pessoas, tentamos alertar clientes. Então, muito antes já se tinha esse problema. Agora, esse problema ele está aprimorado. Hoje, as pessoas têm usado conteúdo de IA generativa, sobretudo, e não sabem se aquele conteúdo ele é uma violação a direito da personalidade, se aquele conteúdo é uma violação a direito autoral alheio, porque as plataformas que geram esses conteúdos hoje, da forma como está, é simplesmente joga uma responsabilidade para o usuário. Será que esses usuários, Camila, têm condições de fazer a checagem dupla para ter certeza de que aquele conteúdo não viola nenhum direito de imagem, nenhum direito autoral, nenhum direito de propriedade intelectual? Muitas vezes não. Muitas vezes assumem o risco para ter um benefício rápido, fácil e barato, como se tinha na época dos conversores de arquivo também, né? É, é bem interessante essa fala, Magrani. Você estava comentando essa questão de ser um problema antigo, e a Camila comentou essa questão da responsabilidade do usuário também, né? Eu estava pensando nessa questão desses diferentes personagens, essa dificuldade do direito prever esse avanço tecnológico, e não só tecnológico, né, mas o avanço social. E aí eu acho que tem um ponto que a gente tem que comentar, né, que é a questão da titularidade dessas obras que se envolvem com inteligência artificial, porque me parece muito que uma boa parte dessa discussão no Brasil parte lá do artigo 11, que diz que o autor é pessoa física, quando me parece que, na realidade, é um mero acidente, né? Foi um artigo que não foi pensado para isso, não foi uma legislação pensada, o legislativo não estava na mente de inteligência artificial para discutir esse artigo 11, né? Eu até suspeito que tem alguma relação com pessoa jurídica, né? Com titularidade de pessoa jurídica e tudo mais, autoria de pessoa jurídica, e por acidente se tornou o nosso marco inicial para discutir titularidade. Quando, na verdade, pode ser também muito mais complexo que isso, porque você pode ter ali usos diferentes de IA. Então, eu queria ouvir um pouco de você, o que que você acha dessa questão de titularidade, o que que você tem a contribuir em relação a isso. Boa, Pedro, você falou do artigo 11, mas alguém conseguiria ler para a gente o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais? Que eu sempre acho um artigo tão simbólico. Ele diz tanta coisa, o artigo 7º. Estou com ele aqui. São Vai um obras, pouco, vai um pouco na linha da alma, né? né, Lê para a Da gente alma. aí, Pedro. são obras intelectuais protegidas, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como três incisos. Pronto. Assim, esse artigo, ele faz uma dobradinha com o artigo 11, que fala que a autor é pessoa física, mas é mais do que isso. O romantismo, ele está muito incrustado na nossa legislação, que é uma legislação de 1998, antes da internet ser realmente legal, né? Antes dos smartphones, das grandes big techs. É um artigo que traz um caráter humanocêntrico muito forte e vem na linha de toda a tradição que eu mencionei de direito europeu continental. Então, isso está posto na nossa lei. Ela é um retrato de um tempo. E é um retrato de um tempo em que não conseguimos vislumbrar nem de longe a possibilidade de usos criativos
de inteligência artificial. Eu não vou falar de outros seres, porque eu acho que só agora a humanidade está tentando resolver um problema ético, que é da ética animal. Os seres humanos sempre foram péssimos para garantir direitos ou empatia a outros seres que não fossem os seres humanos. Eu acho esse um gap ético gigantesco, né? Os animais eram considerados coisa, réis, bem semoventes. Ou a Camila, coitada, tem um gatinho em casa, ela deve achar um absurdo. Se a Camila não tiver, eu tenho, né? Um animalzinho não pode ser considerado um réis, uma coisa pelo direito, né? Um animal sofre também. Então, se a humanidade ainda está tentando resolver o gap ético em relação à filosofia ética animal, imagina direitos robóticos, né, Pedro? A gente está muito atrasado em relação a isso. A discussão de titularidade, ela tem a ver com esse ranço cultural, né, de um tempo que talvez não represente mais nem a sociedade, nem o direito. E isso pode ter respostas diferentes. Uma resposta fácil que eu poderia te dar é como o nosso direito hoje responde a criações robóticas. Se essa for a sua pergunta, eu jogo a gente de novo para o artigo 11 e falo assim, olha, do jeito que está, nessa lei de 98, só pode ser autor pessoa física, né, um ser humano, e não consegue compreender outras entidades como entidades criativas. E, atrelado a isso, temos os dobramentos do direito não só patrimonial, mas moral também, por esse espírito criador humano. Mas eu acho que essa resposta, Pedro, ela é limitadora, né? Eu realmente acho que a inteligência artificial tem feito trabalhos super criativos. Não sei se vocês viram aqui uma obra criada por inteligência artificial chamada Ópera Espacial, que ganhou um prêmio, inclusive, né? Foi escolhida como a melhor obra, que é uma obra divina. Qual que é o objetivo da arte? Eu adoro essa discussão, já li vários livros, adoro essa discussão do que é arte efetivamente, né? A arte é aquilo que é capaz de nos emocionar. Será que não é possível nos emocionarmos diante de uma obra criada por inteligência artificial? Eu acho que sim. Essa é uma das respostas. A outra resposta é: a arte é aquela que pode ter um efeito econômico também. Será que não é possível termos efeitos patrimoniais de obras criadas por inteligência artificial? Essa é uma outra provocação. E dentro dessa segunda provocação que eu estou colocando, temos o exemplo de uma pintura chamada Edmund de Bellamy, que foi colocada em leilão e foi vendida a muitos milhares de dólares. Eu não tenho dúvida de que ela foi mais valorizada porque foi o algoritmo foi colocado como autor. Hoje, alguns artistas têm seguido uma tendência de valorização de arte através da arte algorítmica. Então, é óbvio que isso pode ter efeitos patrimoniais muito interessantes também, tá? Mas quem que vai efetivamente auferir o lucro ou ser capaz de explorar economicamente aquela arte? Então, essa é uma outra discussão que surge muito, né? Será que é o robô que vai gerenciar os royalties de propriedade intelectual? Eu nem acho impossível isso. Algumas empresas já têm um fundo destinado ao aprimoramento da sua inteligência artificial. Então, isso está colocado hoje como possibilidade também. Mas se não for isso, o desenvolvedor daquela inteligência artificial pode receber os royalties por aquilo, ou pode defender que a IA não criou aquilo no vácuo, pois dependeu de prompts, de inputs variados, diversos e às vezes complexos pelo artista. Quem aqui já trabalhou com artistas que estão usando inteligência artificial generativa ou várias outras? Gente, às vezes não são prompts simples. Até o artista ter o output que ele espera, com uma pintura, com uma fotografia, com uma obra plástica, às vezes isso demanda centenas de prompts na plataforma de IA generativa. Então, olha o trabalho criativo do artista. Pedro, isso tudo pode ser comprovado. Isso tudo pode ser metrificado para mostrar que houve
E aqui eu cito o Pedro Marcos também, um grande amigo em comum, né? Mas aqui houve, em homenagem também ao pai dele, o Denis, que foi um grande mestre, um grande professor, é possível demonstrar que houve um contributo mínimo em relação àquela criação intelectual, ainda que tenha sido usada uma plataforma de inteligência artificial. Um artista consegue comprovar que teve que dar centenas de prompts até chegar ao resultado final da fotografia ou da arte plástica que ele imaginou para aquele resultado esperado. E eu termino aqui a minha resposta a você colocando um terceiro elemento dessa discussão, né? Para além do clash cultural que eu mencionei, que depende de região, e não nos filiamos à tradição de copyright, inglês norte-americana, que é mais patrimonialista, que pode ter respostas mais rápidas e mais simples em relação a isso. E ao componente do contributo mínimo, que já está em diversos artigos científicos, inclusive no Brasil, sobre essa discussão, e que é possível ser metrificado e comprovado pelo artista. Aqui eu trago um outro elemento, que é o elemento do registro. Você citou o Lawrence Lessig. Lawrence Lessig escreveu um artigo recentemente a favor de criação robótica, em conjunto com a criação humana. Lembra do que eu falei do Kasparov lá atrás? Não tenham medo das máquinas, trabalhem com elas. Vários artistas estão fazendo isso, autores, né, de forma mais ampla. E ele diz que hoje existe uma confusão em relação à autoria e titularidade das obras que permeiam a internet, sobretudo, né? Isso vai de acordo, inclusive, com a pergunta da Camila também. Quando encontramos uma obra online, não temos certeza se quem é o autor, quem é o titular, se aquela obra é obra robótica, se não é. Há quem defenda que uma obra criada exclusivamente por inteligência artificial deva entrar já em domínio público. Tem vários artigos sobre isso. O Sérgio Branco, também, um grande professor e mestre, também já defendeu isso. Mas o Lawrence Lessig, por se filiar à tradição norte-americana, sobretudo, ele tem uma resposta mais pragmática, que é: se um autor cria com a ajuda de inteligência artificial e tem um contributo mínimo, é importante que ele registre isso, para que seja fácil das pessoas identificarem que aquela obra ela está protegida, para que seja fácil identificar quando aquela obra vai entrar em domínio público, que hoje é um dos grandes gargalos que a gente tem. Eu não acho que o principal gargalo que a gente tem hoje é quem é o autor da obra robótica, porque a gente consegue comprovar o contributo mínimo com alguma facilidade, muitas vezes, mas o registro ele vai ser cada vez mais importante, Pedro. E Le- lembrando, só como um complemento final, que nos direitos autorais, ao contrário, desculpa, Pedro, porque isso é importante para a completude técnica aqui da explanação, né? Que ao contrário dos direitos de propriedade industrial, o direito autoral, ele prescinde do registro para ter a proteção. Mas agora, talvez o registro seja cada vez mais importante para ter uma robustez na proteção desse ativo de propriedade intelectual. Não, com certeza, Eduardo. E ouvindo você falar, a gente pensa até na necessidade de ter que rediscutir tudo, né? Rediscutir autoria, titularidade, criatividade e por aí vai. Deixa eu só fazer um registro aqui do comentário que o Valdir fez aqui no chat, que ele falou que, você estava falando da questão da criação do espírito, ele falou que vale lembrar que deu margem à discussão sobre proteção de obras psicografadas, né? Então ele trouxe esse comentário. E aí, Eduardo, deixa eu ainda também, e até, enfim, talvez até encaminhando aqui para o final, trazer também um pouco para o lado de direito autoral. Como que você vê a questão de remuneração, tá, de uso de obra autoral por sistemas de inteligência artificial? E aí, pensando em, obviamente, treinamento, mas também se você consegue pensar na geração propriamente dita. Enfim, se você tem, como que você pensa, como que acha que deveria ser o caminho?
Ótimo, Pedro. Esse é um dos temas mais complexos que a gente tem nesse momento, né, em termos de regulação. Mesmo antes de se discutir inteligência artificial, o próprio funcionamento da internet e das suas plataformas mais utilizadas tem desafiado os legisladores nesse sentido. Qual que é o melhor sistema de remuneração, tendo em vista os buscadores que nós utilizamos hoje, né? Muita gente, quando faz uma pesquisa em um buscador, ela não vai até aquela fonte primária de informação. Ela se basta com aquele resumo. Muitas pessoas vão na aba de notícias de uma grande plataforma e bastam aqueles pequenos resumos de 2 linhas, né? Esse, inclusive, é um grande problema democrático que nós temos hoje, que é a falta de leitura aprofundada das pessoas. Então, aqui vai um incentivo para que as pessoas continuem a ler livros, gente. Ainda é importante na humanidade ler obras completas, né? Mas é uma questão colocada, Pedro. E já existem tentativas de respostas a isso. E eu comecei a mencionar isso e aqui eu aprofundo. Na União Europeia, existe uma diretiva de direito de autor para tentar responder ao novo funcionamento das plataformas na hora de compilar conteúdos da web, que não são os conteúdos da Deep Web, mas tudo aquilo que pode ser indexado, e que é, no fim das contas, monetizado, porque essas plataformas usam isso como modelo de negócio, para organizar a informação e recomendar a informação aos seus usuários. Mas como o usuário muitas vezes não vai até o destino final da informação, o que acontece com a remuneração desses criadores, artistas, autores, editores? Então, se vocês forem ver a proposta da diretiva de direito de autor, existe ali um capítulo inteiro destinado aos royalties, com uma divisão muito específica, Pedro, de royalties para o tipo de plataforma, para o tipo de criador intelectual, e inclusive para o trabalho dos editores, que organizam aquelas informações de forma criativa, que é uma outra proteção intelectual que nós temos, né? Não só do criador da obra originária, mas do trabalho de compilação, de organização e de edição também. Então, as respostas já começam a ser dadas. E aqui você traz a cerejinha no bolo dessa discussão, porque nós nem começamos a implementar profundamente os royalties dos outros artistas, né? E já temos que endereçar a problemática da repartição e da remuneração de obras de inteligência artificial. Pedro, não existe uma resposta única para isso, né? Em relação a treinamento de inteligência artificial, como eu falei, países como o Japão têm trazido uma salvaguarda, dizendo que para treinar a IA não precisa pagar royalties nenhum. E tem um argumento muito interessante sobre isso, em que eles dizem que o treinamento da IA é como se fosse a leitura de vários livros, ou a escuta de várias músicas, né? Quando lemos vários livros, na hora da gente escrever um novo livro, a gente não paga royalties para todos os escritores que nós lemos. Eu acho esse um argumento muito interessante, né? Mas, se o nosso output na hora de escrever um livro for um plágio de uma obra pré-existente que não esteja em domínio público, aí há uma violação de PI, né? Então, o treinamento de IA, ele tem argumentos muito interessantes a seu favor, como exceções à proteção ao direito exclusivo dos direitos patrimoniais e morais de autor. Mas outros países não têm seguido essa linha, né? Uma outra solução que tem se dado é a solução de fundos compensatórios, em que uma plataforma que usa a IA generativa, ela deve colocar uma remuneração em fundos para entidades coletivas de proteção de direito autoral, para que haja a recompensa, né, o repasse de royalties a diferentes entidades, como a gente tem em ECAD e outros exemplos na área musical também. Então, fundos compensatórios estão muito presentes no debate de inteligência artificial. Isso já veio de outras conversas sobre qualquer dano de inteligência artificial, quando não conseguimos mencionar ou mensurar de onde veio o dano, qual é o nexo causal
Quem criou o dano foi o programador, foi a empresa, foi o consumidor. Se a IA tiver um fundo compensatório para danos de forma geral, pode ressarcir, inclusive, em relação aos danos de propriedade intelectual. Então, o fundo é uma possível resposta também. Então, não existe um modelo perfeito, né? Eu acho que a gente vai precisar de mais pesquisas empíricas em relação a isso, mais pesquisas de impacto econômico, porque não podemos perder de vista o aspecto tanto cultural quanto econômico disso, mas não está colocado ainda um modelo perfeito de remuneração, mesmo antes da inteligência artificial, e agora o maior problema que nós temos na mão é justamente em relação às obras criadas por IA. E aí, nessa linha, só para complementar, concordando aqui com Lawrence Lessig, eu não acho que a colocação em domínio público de qualquer obra criada por IA seja a melhor resposta, justamente pelo impacto econômico negativo que isso pode causar. Porque se os desenvolvedores de IA e de obras criadas a partir de IA acharem que toda obra vai ser colocada em domínio público, muitos não vão ter os incentivos necessários para essas criações. Porque um dos objetivos da propriedade intelectual é justamente atribuir esse direito exclusivo, né, de monetização das obras, de proteção patrimonial das obras. Então, não acho que a colocação imediata no domínio público seja a melhor resposta do ponto de vista econômico também. Perfeito. Nossa, eu achei ótimo, Eduardo. Podíamos ficar aqui horas e horas só ouvindo você falar, trocar figurinha, que é Você sempre muito bom. tá livre à tarde? Segundo Olha, aqui já round. está tarde. É verdade, é Eu estou verdade. livre à noite. Mas eu queria te agradecer super, até porque agora já vai dar o horário da gente Agradeço. encerrar. Muito obrigada de novo pela sua disponibilidade, pela generosidade de compartilhar com a gente sua experiência, seus conhecimentos. Obrigada também a todo mundo que ficou aqui com a gente, que trocou e que de alguma forma participou. Pedro Eu e que Eduardo, não agradeço sei ao se vocês querem falar uma convite, coisa. aos três, a todos que participaram, à BPI, uma honra sempre, espero que tenha contribuído. Com certeza. Foi ótimo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigadíssimo, uma honra, uma alegria estar com vocês Obrigado, aqui. foi um prazer te reencontrar. Prazer Tchau, enorme, tchau. pessoal. Tchau, Forte tchau, abraço a pessoal. Boa todos. tarde. Tchau, tchau. Tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro,
para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.